Fala pessoal, tudo jóia? Mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre debêntures. Muita gente chegou a me perguntar: poxa Vitor, a renda fixa tá caindo demais, tá lá embaixo, batendo 2,25, pode cair mais ainda. Tem algum tipo de investimento que a gente consegue ter uma rentabilidade melhor do que o Tesouro Selic? Tem. A gente já viu alguns tipos de investimentos aqui no canal, do CDB, do LCI, do LCA, e hoje a gente vai ver mais um tipo de investimento em renda fixa que pode te dar uma rentabilidade bem legal. Pessoal, o que eu quero falar quando tem uma rentabilidade bem legal é dentro da renda fixa. Quando a gente trata de potencial rentabilidade, de rentabilidade alta, a gente sabe que nas conjunturas atuais a gente tem a renda variável. Então ações, fundos de ações, fundos imobiliários, todos esses tipos de investimentos em renda variável, sim, a gente tem uma potencialização de ganho, uma probabilidade de ganhar muito maior. Então, se tratando somente de renda fixa, existem as debêntures, que são um tipo de investimento que você pode fazer e ter uma rentabilidade melhor, superior ao Tesouro Direto, por exemplo. O que são as debêntures? As debêntures são títulos emitidos por empresas com a finalidade de financiar os seus projetos. Então é o seguinte, quando uma empresa ela pega algum projeto que ela tem que construir alguma coisa, ou quando ela mesmo decide criar uma nova planta, uma nova fábrica, algo desse tipo, ela precisa de dinheiro. A partir do momento que uma empresa precisa de dinheiro, ela precisa de alguém para financiar esse dinheiro, para dar o dinheiro para ela usar e construir. E aí o que ocorre? Se a empresa vai pedir dinheiro no banco, é juros, caro. Então o que é que ela faz? Vai pedir dinheiro a você, a mim, nós investidores. E como que ela faz isso? Uma empresa para pedir dinheiro, vamos dizer, pedir dinheiro, né? Para ela pegar dinheiro para os projetos dela, ela vai atrás de nós investidores. Então ela emite debêntures. Poxa, Vitor, empresa não emite CDB, LCI, LCA? Não. Quem emite CDB, LCI e LCA são instituições financeiras. Empresas podem emitir debêntures, beleza? E aí o que ocorre? Quando uma empresa emite a debênture, ela coloca no mercado e aí os investidores compram aquela debênture. O grande lance é, quando uma empresa vai pedir dinheiro emprestado, o banco diz, você tem que me pagar tal dia e tal juros. Quando uma empresa emite a debênture, ela diz ao investidor, eu vou te pagar juros, beleza? Só que eu vou te pagar tal dia. Então, a própria empresa dita as regras daquele empréstimo com os investidores. Vitor, qual a diferença então entre uma debênture e uma ação, tendo em vista que as duas são em relação à empresa? Vamos lá. Primeiro ponto, ação é renda variável, debênture é renda fixa. Quando você compra uma debênture, aquele título tem um prazo de validade. Quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa e não tem um prazo de validade. Você pode ficar com aquele título o tempo que você quiser. Se não quiser vender uma ação, você não vende. Já com a debênture é diferente. Você tem um prazo de vencimento. E quais são os tipos, então, de debêntures? Já que você falou que existe esse tipo de investimento, existem tipos de debêntures? Sim, existem. E são três. As comuns, também chamadas de debêntures simples, tem as conversíveis, que você pode transformá-las em ações no vencimento, e tem também as incentivadas. As comuns, as simples, são as mais vistas e que mais estão aí disponíveis. Você vai comprar a debênture, ao final do prazo vai te pagar, a empresa vai te pagar, né, te devolver o dinheiro com os juros que foram acertados. Já as debêntures que são conversíveis, ao final do prazo, você pode transformar aquele dinheiro em ações, se você quiser. Se você quiser, você pode transformar aquele dinheiro que estava na debênture, virar ações da empresa, e aí você se torna sócio. Essas duas pagam imposto de renda. Então, a tabela decrescente do imposto de renda, saindo de 22,5%, chegando em 15% após 2 anos, vai trabalhar da mesma forma. E aí tem o terceiro tipo das debêntures, que são as incentivadas. E particularmente
A que eu gosto mais. Por quê? Não pagam imposto de renda. Poxa, mas será que é porque a empresa é boazinha e vai emitir isso? Não, pessoal, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte: uma debênture incentivada é a mesma coisa como a gente viu lá em LCI e LCA, que são as letras de créditos imobiliários, letras de crédito do agronegócio. Esses tipos de investimentos vão melhorar estruturalmente o país, seja na infraestrutura, seja na parte imobiliária. Então o governo faz o seguinte: você não precisa pagar imposto de renda sobre isso. Então LCI e LCA não paga. Assim acontece com a debênture incentivada. Quando você compra uma debênture incentivada, aquela empresa vai estar fazendo alguma obra, algum projeto que vai trazer benefícios para a infraestrutura do país, por exemplo. E então, você também tem isenção do imposto de renda. Outra vantagem que a gente pode citar para as debêntures é o seguinte: você pode ter rentabilidades mais altas do que outros tipos de investimentos, mas a gente tem que levar muito em consideração o risco versus o retorno. Por quê? Porque quando uma empresa que não é tão conhecida, que não é uma gigante no mercado, vai emitir uma debênture, ela precisa mostrar e oferecer maior rentabilidade. Imagina se você tem uma empresa XYZ, que é ali na esquina, e tem a Gerdau, por exemplo. Então você vai ver que as duas estão oferecendo a mesma rentabilidade. Qual das duas você pega? Pessoal, lógico que é a Gerdau. Por quê? É uma grande empresa e você conhece do que a outra. O grande problema é o seguinte: quando empresas menores ofertam debêntures, o que elas fazem? Elas colocam a taxa lá em cima, elas aumentam a rentabilidade para poder você ter como olhar para elas e querer aquelas debêntures. Só que aí você tem que levar em consideração como a empresa é, a saúde da empresa, avaliações. As avaliações das empresas são os ratings. Isso mesmo, os ratings são notas que empresas avaliadoras dão para aquelas debêntures. Então, quando uma empresa lança uma debênture, tem empresas que avaliam aquela debênture e aí dão notas, que pode ser AA, A+, B, BB, C. Então, depende muito dessas notas. Então, é uma forma de dar uma qualidade, de dar uma nota na debênture que você está querendo adquirir. Então você tem que ficar bem ligado com isso. Não é porque uma empresa colocou uma rentabilidade lá em cima que você já vai pegar aquela empresa sem observar outras coisas. Por que que eu falo isso? Debêntures, pessoal, a grande desvantagem: não tem cobertura do FGC. Pois é, o Fundo Garantidor de Crédito não protege o investidor no caso de a empresa quebrar. Se a empresa quebrar, galera, deu ruim. Se quebrar, já era. O que pode acontecer? As empresas podem ter garantias nas debêntures. Então, a Petrobras, por exemplo, emite uma debênture e coloca garantia. O que seriam essas garantias? Se der problema, a empresa vai ter garantias naquela debênture e o investidor vai estar mais tranquilo, vai ter garantias em ter aquela debênture. Por exemplo, como garantia, colocar um prédio ou algo que seja real. Então, a Petrobras ela pode emitir uma debênture e colocar como garantia um prédio dela. Não estou dizendo que existe isso, não estou dizendo que é assim com a Petrobras. É só um exemplo. Por quê? Quando você vê uma debênture e tem uma garantia, isso é melhor. Você consegue se expor melhor à debênture sabendo que vai existir uma garantia. Então o risco diminui para você. Porque se der problema, se der merda com a empresa, com aquela debênture, tem a garantia. Então aquele prédio, por exemplo, vai ser vendido para pagar a todo mundo que tem as debêntures. Os tipos de rentabilidade de uma debênture varia, assim como a grande maioria dos investimentos em renda fixa. Pré-fixado, pós-fixado e o misto, que seria pré-fixado e pós-fixado. O mais comum é a gente ver debêntures ligado ao IPCA mais uma renda fixa. Então vai ser o tipo de rentabilidade mista, que vai ter, por exemplo, IPCA mais 3. Então vai ser
pós-fixado, que é o IPCA, né, que depende da inflação. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e depende também a parte fixa, que seria o pré-fixado. Então, uma parte pós-fixada, uma parte pré-fixada vai estar fazendo a rentabilidade daquela debênture. Há quem diga que as debêntures potencialmente são os investimentos em renda fixa que têm maiores probabilidades de ganho. Pode ser que você encontre debêntures que vão estar aí dando essa rentabilidade maior do que os outros investimentos. Pessoal, debênture, em resumo, é isso. É quando uma empresa precisa de dinheiro, precisa construir alguma coisa e ela vai ao mercado solicitar a ajuda de investidores, solicitar o dinheiro dos investidores por meio das debêntures e assim pagar depois aos investidores uma taxa de juros, uma taxa de rentabilidade sobre aquele dinheiro emprestado. Quem vai estar negociando junto com a empresa? Existe, na maioria das vezes, o agente fiduciário. O que é esse agente fiduciário? Em vez de você ter a empresa e vários investidores tendo contato com a empresa pode nomear o agente fiduciário. Pode ser uma pessoa física, uma instituição financeira, geralmente é uma corretora. E aí o que acontece? Qualquer coisa que você precisar saber sobre aquela debênture, você procura o agente fiduciário. E o agente fiduciário tem poderes sobre toda essa negociação. Ele pode, inclusive, num caso extremo, né, solicitar, protocolar o pedido de falência de uma empresa, se não tiver como honrar a quem comprou aquelas debêntures. Agora, se a empresa não tem nenhuma garantia, não colocou nenhuma garantia lá na debênture, se perder tudo, já era. O que pode acontecer é decretar a falência da empresa e distribuir o que puder ser vendido, ativo, o que for que a empresa tenha para poder pagar a quem tem aquelas debêntures da empresa. Tá bom, galera? Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, dá um curtir, porque assim o YouTube vai saber que é um conteúdo legal e vai levar muito mais esse conteúdo a várias pessoas, seja do Brasil, seja fora do Brasil, seja do mundo todo. Então é isso aí. Eu sou Vitor e esse é o nosso canal Maestria Financeira. Esteja junto dos melhores e você será um deles.